pessoal, tudo certo? Final de semana se aproximando e com ele, né, mais uma rodada de Brasileirão e também de Cartola, a 27ª rodada. Tá passando rápido, tá quase acabando, tá na reta final e na última rodada, pela segunda vez, passamos dos 100 pontos esse ano, hein? Fizemos 102,94 pontos. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Muito acima da média geral, que ficou em pouco menos de 60 pontos. Além disso, também valorizamos o nosso patrimônio. Agora são quase 150 cartoletas no bolso. Então, com dinheiro, boa pontuação, estamos indo bem. Começo do mês, dá para fazer muita coisa ainda, mas chega de papo e vamos para o que interessa nesse vídeo, né? Que são as dicas para essa 27ª rodada. E esse vídeo é um oferecimento da Pão Nino e também da KTO. Então, chega de papo, vamos começar com as dicas, né? Começando sempre pelo gol com o Everton do Palmeiras. O Everton está demais. São 89 defesas ao longo de todo o campeonato. E em quase metade dos jogos, 12, o Everton não foi vazado, manteve o SG. Isso aconteceu, por exemplo, nos últimos 3 jogos. E nesses últimos 3 jogos, passou dos 8 pontos, nos 3, em 2 passou dos 12 pontos, e dos últimos 5 jogos, só em 1 fez menos de 5 pontos. Então o Everton está numa fase muito boa, mesmo quando sofre gols, vem tendo bastante defesa, porque vem sendo muito exigido, vem dando conta do recado. O Palmeiras pega o Vasco, jogo fora de casa, mas o jogo é em Brasília, então vai ser quase um campo neutro. Jogo numa nega rincha, o Vasco ataca bastante, lembra que o Verratti é um cara que finaliza bastante, e o Everton deve lá fazer as suas várias defesas. Se manter o SG, provavelmente vai passar dos 7, 8 pontos de novo, por isso está aí a nossa opção, o Everton do Palmeiras. Agora, seguindo para a lateral, vamos de Vitinho do Botafogo. Vitinho é uma cara nova, né? Estreou na última rodada contra o Corinthians, mesmo sem o SG, fez 4,3 pontos, é um jogador muito produtivo, defensivamente teve 3 desarmes naquele jogo, e no empate em 0 a 0 do Botafogo com o São Paulo pela Libertadores, pelos scouts, também teve outros 3 desarmes. Então a média é muito boa de 3 desarmes por jogo, fora que nesse jogo contra o São Paulo, ele cruzou bastante na área, é um jogador que aparece também ofensivamente. Então se mantiver essa média de desarmes, de repente consegue uma assistência ali, é jogo para passar dos 8 pontos, isso sem contar um possível SG. Então é por isso que nós vamos apostar numa novidade. O Vitinho talvez jogue ou não jogue, é dúvida, porque o Botafogo tem o jogo de volta da Libertadores no meio da semana, mas está como provável, está no nosso time por enquanto, então vamos fazer essa aposta alternativa aí na lateral com o Vitinho do Botafogo. Agora seguindo para o meio campo com o Garro do Corinthians. O Garro, sem dúvidas nenhuma, é o nome do Corinthians na temporada. O Corinthians tentando a reação no Brasileirão, tentando sair da zona de rebaixamento, recebe o Lanterna Atlético Goianiense e na Neoquímica Arena o Garro é dominante. Ele tem uma média acima de 6 pontos ao longo de todo o Cartola, mas quando joga em casa, essa média passa dos 8 pontos. O Garro vem sendo um destaque muito bom do Corinthians, jogando como mandante junto com a torcida. Dos últimos 6 jogos, em 2, por exemplo, ele passou dos 12 pontos. E só em 1 fez menos de 5 pontos. O Garro é aquele jogador que recebe a bola no meio campo, dá passe para gol, finaliza de fora da área, cobra a falta, aparece na área como elemento surpresa. Então é um cara muito produtivo contra o Lanterna do campeonato. Certamente vai ter opções para finalizar, vai aparecer bastante. E assim, em uma média geral de Cartola, ele tem 4 gols e 4 assistências, vem sendo um cara muito dominante. Então, camisa 10 do Corinthians está no nosso time nessa rodada. E seguindo com as dicas, mais um nome do Corinthians lá no ataque. Agora é o cara que vai fazer a estreia, né? Memphis Depay. Depay não está confirmado ainda como titular, mas deve começar jogando, vem treinando normalmente e vem se preparando. É o jogo que foi preparado para a estreia do Depay, a torcida está comprando essa expectativa, então certamente ele vai para o jogo. E muito provavelmente vai começar jogando, até porque ele não pode jogar a Copa Sul-Americana, que o Corinthians joga terça-feira contra o Fortaleza. Então o técnico Ramon Dias vai ter que mexer no time aí para poupar alguns jogadores, evitar o desgaste. Então o Memphis deve jogar e é um cara que se criou alta expectativa. Um jogador de nível de Copa do Mundo, jogou a última Copa do Mundo, por exemplo, foi titular da Holanda até pouco tempo atrás, tá em forma, tá chegando para render, tá empolgado com a recepção da torcida, tá empolgado com o time, a torcida tá empolgada em ver o novo camisa 94, então tem tudo para ser aquela estreia com gol, com busca de chutes, finalizações, vai sofrer muita falta porque vai ser muito marcado, então tamo aí, né? É um jogador que a gente não sabe o que esperar no Corinthians, mas para essa rodada que tem poucas opções de ataque, vale a pena o risco, então vamos com o Memphis Depay, o nosso atacante. E para comandar o nosso time, um outro atacante para ser o capitão. Esse já é um velho conhecido, Hulk do Atlético Mineiro. Como a gente falou, uma rodada com poucos atacantes, ainda em questão de times poupando por causa de Libertadores Sul-Americana, o Atlético Mineiro joga
a Libertadores contra o Fluminense no meio de semana, mas por enquanto o Hulk tá como provável. E o Hulk é aquele cara que, quando tá pronto pro jogo, não dá pra deixar de fora, né? O Atlético Mineiro recebe o Red Bull Bragantino na Arena MRV, um jogo propício pro Hulk, e o Hulk tá assim, né? De olho na artilharia do campeonato. Agora que o Pedro tá lesionado fora da temporada, o Hulk tá de olho. Já são 7 gols e 3 assistências no Brasileirão. E detalhe, todos esses 7 gols foram na Arena MRV. O Hulk na torcida, junto com a torcida do Galo, vira um outro jogador, vira destaque. Para você ter uma ideia, desses 7 gols, 6 foram marcados nos últimos 4 jogos no estádio. Em partidas que ele passou dos 15, dos 18 pontos, porque ele marcou 2 gols em 3 partidas. Cada partida ele marcou 2 gols. Então é um cara que vem numa ascensão jogando em casa. E até mesmo se a gente pegar o exemplo no jogo contra o Bahia, que o Bahia venceu o Atlético por 3-0 na Fonte Nova, o Hulk, mesmo sem scout decisivo, fez quase 6 pontos. Então o Hulk é aquele cara que é imprescindível, ele chuta bastante, ele sofre muita falta, é cobrador de pênalti, é cobrador de falta, sempre aparece na área, sofre as faltas, como a gente falou. Então assim, como é que vai deixar de fora? Então tá aí, o Hulk vai receber a nossa braçadeira de capitão nessa rodada. E a ousadia da rodada... Ousadia pra vencer, alegria pra viver. É o meia Mateuzinho, mas não aquele do Vitória. Aquele do Vitória já é velho conhecido. É o Mateuzinho do Criciúma. Criciúma que recebe o Atlético no Heriberto Rilse, um confronto que se transformou quase que um duelo direto ali. A diferença do Criciúma pro Furacão são de 2 pontos apenas. Se o Criciúma ganhar, passa o Atlético. Então é um jogo ali muito equilibrado, muito disputado. Atlético em meio à disputa da Copa Sul-Americana, não vem bem no Brasileirão, e o Criciúma tenta a reação. Só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, tomou 5-0 do Palmeiras, e mesmo assim o Mateuzinho fez 7 pontos na última rodada. Acertou a trave, é um cara que vem se mostrando muito produtivo. Tem 16 jogos no Brasileirão, mas já marcou 4 gols e deu 2 assistências. Então é um cara que vem crescendo, é um jogador centralizado no meio campo, então ele ajuda muito também na marcação. Já são 15 desarmes nesse campeonato, além de sofrer muitas faltas. E finaliza, como a gente falou, né? Porque é um jogador que a maioria dos gols dele foi de fora da área, quando não encontrou um companheiro para tocar a bola. Então o Mateuzinho vem tendo uma regularidade, tem uma média um pouco acima de 4 pontos por jogo, o que é algo produtivo para um time que está brigando contra o rebaixamento. Então tá aí, uma aposta diferenciada nessa rodada que tem vários meias para apostar também. Eu acho que talvez o meio campo seja a melhor opção, o melhor setor para poder escolher jogadores, mas estamos apostando no Mateuzinho do Criciúma. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha no sábado às 3h59 da tarde, e claro, essa é a base. Até lá algumas notícias saem, escalações de times, jogador poupado, jogador não poupado, então 2 ou até 3 mudanças podem acontecer na nossa escalação, mas a média principal é essa aqui. E setembro está na metade, ainda tem muito campeonato pela frente e dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga a Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça da Estúdio da Barba. Eu passei lá, já fiz a minha barba, tá tudo certo, a equipe lá é show. E também o campeão do segundo turno e o campeão geral ganham kits churrascos da Ricieri Casa de Carnes. O campeão do segundo turno, um kit mais modesto, mas o campeão geral, aí é o churrasco completo pra galera, com picanha, tibone, linguiça, coraçãozinho, pão de alho, Coca-Cola e também o carvão para colocar esse churrasco em prática. Então não perca tempo, se inscreva na nossa liga e também se inscreva aqui no canal para receber as notificações de quando os vídeos das rodadas estiverem no ar. E aproveita e deixe seu comentário aqui, fala se você está gostando dos nossos vídeos, está gostando das nossas dicas e também se elas estão ajudando e como que você está no Cartola nesse ano. Então, boa sorte nessa próxima rodada, galera, e valeu!